Olá, este vídeo mostra uma escala que desenvolvi para medir e descrever a intensidade de experiências psicodélicas, variando de uma microdose imperceptível até a obliteração completa da sua capacidade de permanecer consciente e processar informações. Esta escala geralmente se aplica a muitos dos psicodélicos clássicos, mas ainda existem algumas substâncias psicodélicas que são discrepantes em termos de seus perfis de efeito subjetivo, ou que podem ser menos propensas a induzir certos estados ou efeitos, independentemente da quantidade. Embora esta escala seja a que eu pessoalmente uso ao discutir os efeitos da maioria dos psicodélicos, também existem algumas outras escalas de intensidade que foram criadas ao longo do tempo. Mais notavelmente a escala de classificação Shogun do famoso bioquímico psicodélico Alexander Shogun e os 5 níveis de experiência psicodélica de Timothy Leary, ambos os quais ajudaram a inspirar e informar minha própria escala. Uma motivação primária para meu trabalho de documentação de efeitos subjetivos é melhorar nossa capacidade de nos comunicarmos uns com os outros sobre as experiências de estados alterados de consciência, e descrever o nível de intensidade de uma experiência é talvez um dos componentes mais difíceis ou imprecisos deste trabalho. Pessoas diferentes terão efeitos diferentes em diferentes níveis de intensidade e para diferentes substâncias, especialmente quando você leva em conta diferentes níveis de experiência com psicodélicos. Dito isso, dos meus muitos anos explorando, escrevendo e discutindo a experiência psicodélica, esta escala é de longe a mais funcional que encontrei para o propósito de medir e descrever a intensidade psicodélica. Finalmente, tenha em mente que a maioria dos efeitos descritos em níveis mais baixos se tornam proporcionalmente mais intensos em níveis mais altos, particularmente efeitos visuais e outros efeitos sensoriais, embora os aprimoramentos cognitivos em níveis mais baixos muitas vezes comecem a dar lugar a deficiências cognitivas em níveis mais altos, particularmente em termos de concentração, memória de curto prazo e compreensão geral. Ok? Então, com tudo isso dito, vamos lá. Nível 0. Uma experiência psicodélica subperceptual produz efeitos que ainda não são conscientemente perceptíveis. Tomar quantidades muito pequenas de compostos psicodélicos para atingir níveis subperceptuais em um esforço para promover foco, criatividade e melhorar a saúde mental é frequentemente chamado de microdosagem. Houve algumas pesquisas sobre microdosagem que parecem mostrar alguma promessa para certos efeitos, mas também algumas limitações, e é um tópico que estamos analisando para possivelmente nos aprofundar em um vídeo futuro. Nível 1. Sutil. Uma experiência psicodélica sutil produz efeitos sensoriais, cognitivos e fisiológicos que são leves, mas quase perceptíveis. Efeitos sutis são leves o suficiente para serem facilmente ignorados ao direcionar seu foco para o ambiente externo, e eles podem ser distintos ou reconhecíveis apenas se você se concentrar neles deliberadamente. O efeito geral é essencialmente um estado de espírito sóbrio. Sua experiência típica do mundo será amplamente mantida, mas com sutis aprimoramentos ou alterações cognitivas e sensoriais. Os efeitos específicos de experiências psicodélicas sutis podem incluir versões leves de aprimoramentos sensoriais, como o aprimoramento de cores, que faz as cores parecerem mais brilhantes e saturadas. Distorções sensoriais, como desvio visual, efeitos cognitivos, como aprimoramento do foco e intensificação de emoções ou aprimoramentos de apreciação musical, e efeitos táteis, como parestesia, que são sensações espontâneas como confusão, formigamento ou calor. Nível 2. Leve. Uma experiência psicodélica suave leva você um pouco para fora de um espaço mental puramente sóbrio. Dependendo da experiência da pessoa com psicodélicos, personalidade e se ela está focada em tarefas específicas ou atividades imersivas, ela pode ser capaz de suprimir ou ignorar os efeitos. Mas alguém que está abraçando a experiência normalmente terá uma alteração leve, mas perceptível, em sua experiência geral de si mesmo ou do mundo ao seu redor. Este nível normalmente induz uma gama de efeitos fracos, mas perceptíveis, como visuais de olhos fechados de geometria psicodélica indistinta. Definirei distorções de olhos abertos, como o aparecimento de leves rastros atrás de objetos em movimento ou distorções difíceis de detectar em texturas. Uma inclinação aumentada para introspecção e análise, e melhorias percebidas adicionais, mas ainda leves, na clareza ou acuidade dos sentidos. Nível 3 moderado. Uma experiência psicodélica moderada induz um espaço mental psicodélico evidente, embora não avassalador, de modo que sua experiência de si mesmo e do mundo é distintamente alterada. Nesse nível, os efeitos e a natureza da substância se tornam claros e definidos o suficiente para que ignorar sua ação se torne difícil, mas as pessoas geralmente conseguem se envolver em comportamentos regulares e manter a capacidade de se comunicar adequadamente. Embora provavelmente haja deficiências perceptíveis na concentração e na memória de curto prazo que podem ser superadas com esforço. Uma experiência psicodélica moderada pode induzir uma gama de efeitos sensoriais bem definidos. Isso pode incluir distorções visuais,
como traços distintos seguindo objetos em movimento, repetição de textura simétrica, os ambientes externos parecendo deformar, derreter e fluir. As cores no ambiente podem não apenas ser mais brilhantes, mas mudar para um tom diferente, distintamente presentes e complexas, mas não avassaladoras. A geometria também pode estar presente na visão dos olhos abertos e fechados de uma pessoa. Junto com isso, pode haver mais efeitos alucinatórios, como pareidolia, que faz com que você veja padrões, objetos e rostos embutidos em texturas ou cenários e devaneios acompanhados por imagens de olhos fechados. Em termos de estados cognitivos, frequentemente haverá aumento de sentimentos de espiritualidade, deficiência de memória e concentração e aumento da tendência de notar ou apreciar coisas comuns que você normalmente ignoraria. E uma tendência maior de sua mente vagar de tópico para tópico e pensamento para pensamento. Também é muito comum ter uma tendência maior de perceber as coisas como engraçadas e rir muito facilmente. Sua propriocepção, ou seu senso interno da posição do seu corpo pode ser distorcido, e você pode perceber seu próprio corpo como mais pesado ou mais leve do que o normal. Você pode experimentar uma euforia corporal que faz com que movimentos ou toque físico sejam extraordinariamente prazerosos, além de aumento da parestesia. Nível 4 forte. Uma experiência psicodélica forte cria um espaço mental totalmente imersivo que altera significativamente a experiência de uma pessoa com a natureza e consigo mesma. Uma pessoa em uma experiência psicodélica forte pode não ter inclinação para falar ou pode ter padrões de fala que são visivelmente diferentes de seu estado sóbrio. Ela também pode não ter inclinação para se envolver em atividades ou ter grande dificuldade em executar tarefas devido a deficiências na concentração, memória de curto prazo e controle motor. Nesse nível, os efeitos são poderosos o suficiente para que uma pessoa se envolva totalmente na experiência psicodélica, quer queira ou não. Experiências psicodélicas fortes geralmente afetam o ego atual ou autopercepção de uma pessoa. Você pode se perceber mais jovem, menos conectado ao mundo mundano ou mais primitivo ou animalesco. Seu ego ou preconceitos pessoais podem ser suprimidos, o que pode contribuir para novas realizações ou ideias. Você pode ter uma tendência a ver as coisas como importantes, especiais ou significativas apenas com base em um sentimento. Sua capacidade de pensar com clareza e rapidez será reduzida, mas os pensamentos que você tem geralmente parecerão muito significativos. Efeitos visuais de nível forte também se tornarão cada vez mais complexos. Geometria psicodélica extremamente complexa pode ser visível dentro do ambiente externo com seus olhos abertos, o que pode começar a obscurecer parcialmente o seu entorno, tornando bastante difícil ver claramente. Se você fechar os olhos, essa geometria psicodélica complexa e colorida será ainda mais distinta, girando e mudando continuamente ao longo de múltiplas dimensões simultaneamente atrás de suas pálpebras. Alucinações internas também podem ocorrer quando você se desconecta parcialmente do seu ambiente externo e desliza para cenas e cenários psicodélicos fugazes e oníricos. Objetos em seu ambiente podem parecer se transformar ou se distorcer além do reconhecimento. Você pode experimentar sinestesia. Uma fusão dos sentidos, como um som, pode parecer uma sensação tátil ou ser representada na forma de geometria visual. Nível 5 pesado. Uma experiência psicodélica pesada é o limite superior da psicodelia prática. Neste nível, a pessoa será tornada incapaz de funcionar e se comunicar adequadamente, deixando-a completamente desconectada de seu ambiente ou extremamente desorientada. Uma pessoa no estado terá sua experiência do mundo e de si mesma completamente transformada em algo totalmente fora do mundano. Grandes quantidades de psicodélicos normalmente induzem uma ampla gama de efeitos de consumo, como romperem um espaço que é composto de padrões geométricos intrincados e estados alucinatórios, como contato com entidades autônomas e a visitação de reinos imaginários. Uma perda completa do senso de identidade ou ego da pessoa, delírios, ocasionalmente, experiências espirituais ou transpessoais que mudam a vida. Os efeitos específicos de experiências pesadas podem variar significativamente de pessoa para pessoa, substância para substância e até mesmo sessão para a mesma pessoa com a mesma substância. É muito comum que o ego de uma pessoa ou aspectos de sua identidade sejam completamente dissolvidos, o que pode permitir ou induzir uma ampla gama de experiências transpessoais, a maioria das quais abordei em nosso fluxo recente sobre o tópico de experiências místicas, no qual as organizei em uma lista de níveis arbitrária com base em meus próprios preconceitos pessoais.
Nível 6 extremo. Uma experiência psicodélica extrema causa efeitos tão poderosos e pronunciados que a pessoa normalmente ficará inconsciente e amnésica por um período prolongado de tempo, geralmente com efeitos colaterais físicos altamente exagerados e desconfortáveis. Neste nível, o gambá experimentará os efeitos tipicamente associados ao nível pesado descrito anteriormente durante o início e o fim de sua viagem. Durante o pico, no entanto, eles simplesmente desmaiam e ficam inconscientes. Em uma nota pessoal, tentei muitas vezes experimentar o que está além da desilusão do ego em uma ampla variedade de compostos psicodélicos e posso confirmar com segurança que, mesmo nos melhores cenários, isso simplesmente leva a um salto cada vez mais prolongado e intensificado de ausência sofrida que muda para períodos de inconsciência e amnésia. Não há valor terapêutico ou recreativo em levar a experiência psicodélica a tal extremo e, portanto, eu recomendaria fortemente contra isso. Então, sim, espero que você tenha gostado dessa visão do sistema de nivelamento que eu pessoalmente uso para experiências psicodélicas. Vou fazer referência a este vídeo em uploads futuros para dar um ponto de partida para entender os diferentes tipos de experiências que descrevo. E eu tenho uma escala de intensidade separada para substâncias dissociativas que já está totalmente desenvolvida no Effect Index. Então me avise nos comentários se você gostaria de ver um vídeo para essa escala também. E para reiterar um ponto que mencionei anteriormente, essa escala não se aplica perfeitamente a todos. Composto a uma série de outliers notáveis, como a disopropilptamina, que induz principalmente perturbações auditivas e alucinações com poucos dos outros efeitos psicodélicos tradicionais. Junto com isso, a 5-metoxidimetiltriptamina induz a maioria dos efeitos psicodélicos clássicos, mas tem amplificações táteis excepcionalmente avassaladoras e uma quase completa ausência de efeitos visuais, exceto em muitos casos por luzes brancas abrangentes em níveis inovadores. Mesmo entre a maioria dos psicodélicos clássicos, ainda há uma série de diferenças em termos de seus perfis de efeitos subjetivos exclusivos. Por exemplo, compostos individuais podem diferir em termos de induzir sedação ou estimulação. As distintas qualidades estéticas de seus efeitos visuais, diferentes tipos de sensações táteis, tendências para diferentes tipos de períodos contemplativos ou mudanças gerais na estrutura do pensamento. As proporções proporcionais de alucinações versus geometria e padrões complexos. A prevalência de efeitos colaterais físicos desconfortáveis, como náusea e vasoconstrição. A probabilidade de insights e experiências místicas, e se a experiência tem mais probabilidade de ser interpretada como terapêutico, indutor de ansiedade, recreativo ou alguma combinação dos três. Apesar de todas essas diferenças, no entanto, a maioria dos psicodélicos clássicos tem muitas semelhanças, e esta escala de intensidade foca nos efeitos que eles têm mais em comum.